Ela foi humilhada. Foi ignorada. Foi molhada de champanhe diante de todos. Mas o que aquela noiva não sabia é que aquela senhora estava ali para fazer um teste. E o resultado mudaria o destino de todos naquela festa. Dona Alzira sempre foi uma mulher de fibra. Daquelas que carregam nos olhos o peso de uma vida inteira de luta, mas que nunca perderam a doçura no jeito de falar. Ela cresceu em um barraco de madeira, na periferia de uma cidade que fingia não ver gente como ela. Trabalhou como faxineira, lavadeira, cozinheira. Fez de tudo. E tudo sempre foi pouco. Quando engravidou de Eduardo, o pai sumiu no mundo. Dona Alzira ficou sozinha. Não tinha família, não tinha apoio, não tinha nada além de uma barriga crescendo e uma vontade enorme de não desistir. Ela passou fome de verdade. Não aquela fome de quem pula uma refeição, mas a fome que dói na alma, que faz a gente olhar para o filho dormindo chorar baixinho, com medo de acordar e não ter o que dar. Ela limpou casas de madames que a tratavam como invisível. Ouviu desaforos, piadas maldosas, olhares de desprezo. Mas nunca abaixou a cabeça. Nunca deixou que Eduardo visse a mãe quebrada. Ela segurou tudo sozinha, com uma força que só quem já passou por isso consegue entender. E deu certo. Contra todas as probabilidades, Eduardo cresceu, estudou, venceu. Ele se tornou um empresário de sucesso, um homem rico, respeitado. Hoje, Dona Alzira vive em uma casa bonita, tem conforto, tem paz. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Nunca trocou a simplicidade pela arrogância. Continuou sendo a mesma mulher de sempre, só que agora sem precisar quebrar as costas para sobreviver. Mas tem algo que incomoda Dona Alzira profundamente. E esse algo tem nome: Camila. Camila é a noiva de Eduardo. Ela é bonita, elegante, cheia de pose. Sempre bem vestida, sempre com as unhas feitas, sempre postando fotos em festas caras. Todo mundo acha ela incrível. Eduardo está apaixonado, cego de amor, achando que encontrou a mulher perfeita. Mas Dona Alzira vê o que os outros não veem. Ela percebe os comentários, as frases soltas, as risadinhas de deboche quando o assunto é gente pobre. Camila nunca disse nada diretamente para Dona Alzira, mas sempre que aparece alguém mais simples, um garçom, uma faxineira, um entregador, ela muda. Fica impaciente, irônica, faz piadinhas. E Dona Alzira sente uma dor no peito toda vez que vê isso. Ela conhece esse tipo de gente. Ela já foi tratada assim a vida inteira. E agora, vendo o filho prestes a casar com uma mulher que ela suspeita ser cruel com quem não tem poder, Dona Alzira não consegue ficar quieta. Ela precisa saber a verdade. Precisa ter certeza. Porque se Camila é mesmo quem ela pensa que é, então Eduardo está prestes a cometer o maior erro da vida dele. Foi aí que Dona Alzira teve uma ideia. Uma ideia arriscada, dolorosa, mas necessária. Ela decidiu fingir que ainda era pobre. Começou a usar roupas antigas, simples, aquelas que ela guardou de quando a vida era dura. Parou de ir aos lugares chiques. Passou a andar de ônibus, a evitar qualquer sinal de que tinha dinheiro. Eduardo estranhou, mas Dona Alzira pediu para ele confiar nela. Disse que tinha um motivo. E ele, mesmo sem entender, respeitou. O teste de verdade viria em um jantar. Um evento grande, luxuoso, cheio de gente rica e influente. Camila fez questão de convidar Dona Alzira, mas deixou claro, com aquele tom falso de educação, que seria bom ela tentar se arrumar direitinho, porque ia ter gente importante lá. Dona Alzira aceitou o convite, mas foi exatamente do jeito que planejou. Simples, humilde, parecendo uma senhora pobre que não pertencia àquele mundo. Quando ela entrou no salão, sentiu todos os olhares. O brilho das luzes, o cheiro caro dos perfumes, o som das taças de cristal batendo. Tudo ali gritava riqueza. E ela, no meio daquilo tudo, parecia um erro. As pessoas olhavam de lado, cochichavam, desviavam. Camila, ao ver a sogra daquele jeito, ficou visivelmente irritada. Não disse nada ainda, mas o olhar dela dizia tudo. Ela estava com vergonha. Dona Alzira sentou em silêncio, segurando a bolsa velha contra o corpo, tentando não chamar atenção. Mas sabia que aquela noite seria longa. Sabia que algo ia acontecer. E no fundo, uma parte dela já tremia, porque reviver aquela sensação de ser menosprezada, de ser tratada como menos, doía mais do que imaginava. Mas ela precisava saber.
Precisava ver até onde ia a frieza de Camila. Porque se a noiva do seu filho não tinha coração para tratar bem uma pobre, então não merecia estar ao lado dele. E Dona Alzira estava prestes a descobrir a verdade da pior forma possível. O jantar começou com pompa. Garçons circulavam com bandejas prateadas, servindo drinks coloridos e canapés que mais pareciam obras de arte. A música ambiente era suave, discreta, daquelas que não incomodam mas também não emocionam. As pessoas conversavam em grupos, rindo alto, exibindo joias, relógios caros, sorrisos brancos demais para serem naturais. Dona Alzira estava sentada em uma mesa no canto. Não era exatamente escondida, mas também não estava no centro das atenções. Eduardo ficava dividido entre circular pelo salão, cumprimentar gente importante e voltar para perto da mãe. Ele sentia que algo estava errado, mas não sabia explicar o quê. Camila, por outro lado, evitava chegar perto da sogra. Ficava longe, conversando com as amigas, rindo alto, como se quisesse deixar claro para todos que aquela senhora ali não tinha nada a ver com ela. As primeiras farpas vieram devagar, sutis, quase imperceptíveis para quem não estava prestando atenção. Uma amiga de Camila, uma loira de salto altíssimo e vestido justo, olhou para Dona Alzira e perguntou em voz baixa, mas audível: "Quem é aquela senhora ali? Parece que entrou no lugar errado." Camila deu uma risadinha nervosa e respondeu: "Ah, é a mãe do Eduardo. Ela é diferente. Não tem muito costume com esse tipo de ambiente, sabe?" A amiga regalou os olhos e sussurrou: "Sério? Mas ela parece uma... Bem, enfim, coitada." Dona Alzira ouviu. Fingiu que não, mas ouviu cada palavra. Sentiu o peito apertar. Aquela sensação antiga, conhecida, voltou. A sensação de ser julgada só por existir. Só por não ter a roupa certa, o jeito certo, o dinheiro certo aparente. Ela respirou fundo e segurou firme a alça da bolsa. Eduardo voltou para perto da mãe e perguntou baixinho: "Tá tudo bem, mãe? Quer que a gente vá embora?" Dona Alzira sorriu, daquele jeito cansado mas firme que só mãe sabe fazer, e respondeu: "Tá tudo bem, meu filho. Pode ir, vai lá cuidar dos seus convidados. Eu tô bem aqui." Ele hesitou, mas acabou voltando para o salão. E foi nesse momento que as coisas começaram a piorar. Camila, já um pouco alterada pelo champanhe que vinha tomando desde o início da noite, começou a ficar mais solta. E quando Camila ficava solta, ficava cruel. Ela se aproximou da mesa onde Dona Alzira estava, acompanhada de duas amigas. Sentaram perto, mas não para fazer companhia. Era mais para observar, para julgar. "Dona Alzira, a senhora está se sentindo bem?" perguntou Camila, com um tom que fingia preocupação mas escondia deboche. "Eu sei que esse tipo de festa não é muito o seu estilo. Mas relaxa, ninguém vai te julgar." Dona Alzira olhou para ela e respondeu com calma: "Tô bem, minha filha. Obrigada." Camila deu uma risadinha e continuou: "É que, assim, eu acho importante a gente saber se comportar nesses lugares, né? Tem regras. Tem jeito certo de sentar, de falar, de usar os talheres. Mas tudo bem, a gente aprende com o tempo." As amigas riram baixinho. Dona Alzira não respondeu. Apenas desviou o olhar e continuou ali, quieta, aguentando. Mas Camila não parou. Ela pegou uma taça de champanhe e ficou girando o líquido dentro do copo, olhando para Dona Alzira como quem observa algo curioso, estranho. "Sabe, Dona Alzira, eu sempre admirei gente que vem de baixo. Tipo, que lutou, que sofreu. Mas tem hora que a gente precisa entender que nem todo mundo nasceu para estar em todo lugar. Entende?" Dona Alzira sentiu o sangue gelar. Aquilo não era mais sutil. Era direto. Era maldade pura. Eduardo, que estava do outro lado do salão, ainda não tinha percebido o que estava acontecendo. Ele conversava animado com os empresários, fechando negócios, rindo, completamente alheio ao inferno que a mãe estava passando ali, a poucos metros de distância. Camila continuou: "Eu sempre falo pro Eduardo que ele precisa tomar cuidado com gente que se aproveita. Tem muita gente pobre que vê uma oportunidade e agarra, sabe? Fica grudada, querendo tirar vantagem. É triste, mas é verdade." As amigas concordaram, balançando a cabeça. Dona Alzira fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo.
Sentiu vontade de levantar e ir embora, mas algo dentro dela dizia para aguentar, para ver até onde aquilo ia. Porque agora ela já sabia. Já tinha a resposta que procurava. Camila era exatamente o que ela temia. Mas ela precisava que Eduardo visse também. Foi então que um garçom passou perto da mesa. Ele era jovem, negro, com um uniforme impecável, mas o rosto cansado de quem trabalha horas seguidas sem pausa. Ele tropeçou levemente e quase derrubou uma bandeja. Recuperou o equilíbrio rápido, mas Camila não perdoou. Cuidado, rapaz! Isso aqui é champanhe caro, não é água de torneira não! Ela gritou, em um tom agressivo que fez várias pessoas olharem. O garçom pediu desculpas, vermelho de vergonha, e saiu rápido. Camila virou para as amigas e comentou, gente assim não deveria trabalhar em festa de gente fina. Não tem preparo. Dona Alzira olhou para Camila. E pela primeira vez, falou com firmeza, ele é trabalhador. Tá fazendo o trabalho dele. Não merece ser tratado assim. O silêncio foi imediato. Camila virou o rosto devagar, com uma expressão de surpresa misturada com raiva. Perdão? A senhora tá me dando lição de moral agora? Dona Alzira não desviou o olhar. Só tô dizendo que respeito não tem classe social. Camila soltou uma risada seca, falsa, cheia de veneno. Ah, entendi. A senhora se identifica com ele, né? Claro. Faz sentido. As amigas riram mais alto agora. Dona Alzira sentiu as lágrimas querendo vir, mas segurou. Não ia chorar. Não na frente delas. Foi aí que Camila se levantou. Pegou a garrafa de champanhe que estava na mesa. E começou a andar em direção a Dona Alzira. Eduardo, do outro lado do salão, finalmente percebeu o movimento. Viu a noiva se aproximando da mãe com a garrafa na mão. Viu a expressão no rosto dela. E um arrepio subiu pela espinha dele. Algo estava terrivelmente errado. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Eduardo começou a caminhar em direção à mesa, mas a distância parecia enorme. Ele atravessava o salão em passos rápidos, desviando de convidados, sentindo o coração acelerar. Algo no ar estava pesado, errado. Ele conhecia aquele olhar de Camila. Era o olhar que ela tinha quando achava que estava no controle, quando achava que podia fazer o que quisesse sem consequências. Mas antes que Eduardo chegasse perto, Camila já estava parada na frente de Dona Alzira. A música continuava tocando. As conversas ao redor seguiam. Ninguém ainda prestava atenção total no que estava prestes a acontecer. Mas alguns olhares começaram a se voltar. Curiosos. Atentos. Camila segurava a garrafa de champanhe com as duas mãos, balançando levemente o corpo. Ela estava visivelmente alterada, não completamente bêbada, mas solta o suficiente para perder o filtro que ainda restava. Ela olhou para Dona Alzira de cima a baixo, com um sorriso torto, desdenhoso. Sabe, Dona Alzira, começou Camila, arrastando as palavras, eu tenho uma teoria. A gente só aprende quando passa vergonha. Quando sente na pele o que é estar fora do lugar. Porque aí, né, aí a gente entende onde realmente pertence. Dona Alzira não respondeu. Apenas olhou para Camila com aqueles olhos cansados, que já tinham visto tanta coisa ruim na vida que mais uma humilhação não ia destruir ela. Mas ia doer. Sempre doía. Camila deu mais um passo à frente. Agora estava bem perto. As amigas dela observavam de longe, rindo baixinho, tampando a boca com as mãos como se estivessem assistindo a um espetáculo. Outros convidados começaram a perceber que algo estava acontecendo. As conversas foram diminuindo. O salão ficou mais silencioso. Então eu vou te dar uma lição, viu? De graça. Para você nunca mais esquecer. E antes que qualquer um pudesse reagir, Camila ergueu a garrafa de champanhe e despejou o líquido gelado, espumante, direto na cabeça de Dona Alzira. O som do champanhe caindo foi o único som no salão por alguns segundos. O líquido escorreu pelo cabelo grisalho, molhou o rosto, pingou pelo pescoço, encharcou o vestido simples. Dona Alzira fechou os olhos devagar. Não gritou. Não xingou. Não reagiu. Apenas sentiu o frio descendo, sentiu a humilhação queimando por dentro, sentiu todas as dores antigas voltando de uma vez só. O salão inteiro congelou. As pessoas pararam de beber.
Pararam de conversar. Até a música pareceu ficar mais baixa, como se o próprio ambiente tivesse sido atingido pelo choque do que acabará de acontecer. Alguns convidados arregalaram os olhos. Outros desviaram o olhar, constrangidos. Uns poucos riram baixinho, nervosos, sem saber como reagir. Eduardo parou no meio do caminho. Ele viu tudo. Viu a garrafa sendo erguida, viu o champanhe caindo, viu a mãe ali, molhada, humilhada, na frente de todos. Ele sentiu o mundo desabar. Sentiu uma raiva que nunca tinha sentido antes. Uma mistura de decepção, vergonha e ódio. Camila, ainda segurando a garrafa vazia, deu uma risada alta, forçada, como se quisesse transformar aquilo em uma piada. Relaxa, gente. Foi só uma brincadeira. A dona Alzira sabe que eu tô de boa, né? É que ela precisa aprender a se comportar em festa de gente fina. Não pode ficar aí toda deslocada, toda. Bom, vocês entenderam. Ninguém riu junto. O silêncio era ensurdecedor. Dona Alzira abriu os olhos devagar. O champanhe ainda pingava do queixo dela. Ela limpou o rosto com as costas da mão, mas o gesto foi inútil. Estava completamente encharcada. Ela olhou para Camila, e pela primeira vez naquela noite, não havia mais dor nos olhos dela. Havia algo diferente. Algo mais profundo. Era decepção. Não com Camila, porque dela ela já não esperava nada. Mas decepção com o mundo, com a humanidade, com a ideia de que algumas pessoas simplesmente não mudam. Eduardo finalmente chegou perto. Ele parou ao lado de Camila, olhando para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não era amor. Não era carinho. Era descrença. O que você fez? Ele perguntou, com a voz baixa, tremendo de raiva contida. Camila tentou sorrir, tentou manter a pose de quem estava no controle. Amor. Relaxa. Foi só uma brincadeira. Sua mãe entende, né, dona Alzira? A gente tava só se divertindo. Sem maldade. Dona Alzira não respondeu. Ela apenas se levantou devagar, pegando a bolsa velha que tinha caído no chão. Os movimentos dela eram lentos, cansados, mas firmes. Ela não ia sair correndo. Não ia sair chorando. Ia sair com dignidade, mesmo molhada, mesmo humilhada. Eduardo segurou o braço de Camila com força, mas sem agredir. Você despejou champanhe na cabeça da minha mãe. Na frente de todo mundo. E chama isso de brincadeira? Camila começou a perceber que tinha ido longe demais. A expressão dela mudou. O sorriso falso sumiu. Ela tentou falar mais baixo, mudar o tom, fazer aquela voz de quem se arrepende. Amor, eu bebi demais. Eu não queria. Foi sem querer. Ela sabe que eu não sou assim. Eduardo soltou o braço dela e deu um passo para trás, como se não quisesse nem tocar mais nela. Sem querer? Você ergueu a garrafa. Você despejou. Você riu. Na frente de todo mundo. E ainda teve coragem de dizer que estava ensinando ela a se comportar. Camila tentou tocar o rosto dele, mas Eduardo desviou. Amor, por favor, não faz tempestade em copo d'água. Eu erro, mas eu te amo. A gente vai casar. Não estraga tudo por causa disso. Eduardo olhou para ela, e pela primeira vez, realmente viu quem ela era. Viu a máscara cair. Viu a frieza. Viu a crueldade que ela escondia atrás de sorrisos bonitos e palavras doces. E sentiu nojo. Você humilhou minha mãe, ele disse, com a voz firme agora. A mulher que me criou sozinha. Que passou fome para me dar comida. Que trabalhou até quebrar para me dar estudo. E você jogou champanhe na cabeça dela como se ela fosse lixo. Camila começou a tremer. Não de frio, mas de desespero. Ela percebeu que estava perdendo ele. E não podia perder. Não podia perder o dinheiro, o status, a vida que tinha planejado. Eduardo, por favor. Mas Eduardo já tinha se virado. Ele caminhou até a mãe, que estava parada perto da porta, pronta para sair. Ele a abraçou, com cuidado, como quem abraça algo frágil e precioso. Me desculpa, mãe. Eu devia ter visto antes. Eu devia ter te protegido. Dona Alzira encostou a cabeça no peito do filho e sussurrou, com a voz embargada. Você viu agora, meu filho.
É isso que importa. E foi nesse momento que algo mudou. Dona Alzira respirou fundo, limpou o rosto mais uma vez e tomou uma decisão. Ela não ia sair dali como vítima. Não ia sair calada. Ia falar. Ia revelar tudo. Porque aquela humilhação não podia ser em vão. Ela se afastou do abraço de Eduardo, virou para o salão e, com uma voz firme que ninguém esperava, disse: "Eu preciso falar uma coisa. E todo mundo aqui precisa ouvir." O silêncio voltou. Todos os olhos se voltaram para ela. Camila ficou pálida. Dona Alzira estava prestes a mudar tudo. Dona Alzira deu um passo à frente. O champanhe ainda pingava do cabelo, manchando o chão ao redor dela. Mas agora, algo tinha mudado. Não era mais a senhora quieta, acuada, tentando passar despercebida. Era uma mulher que tinha algo a dizer. E ia dizer, custasse o que custasse. O salão inteiro estava em silêncio absoluto. Nem um copo tilintou. Nem uma conversa sussurrada. Todos olhavam para ela, curiosos, constrangidos, alguns até com brilho de culpa nos olhos por terem assistido aquela cena sem fazer nada. Camila tentou interromper, dando um passo à frente com um sorriso nervoso. "Dona Alzira, não precisa fazer drama. Vamos resolver isso em particular, tá bom? Não precisa envolver todo mundo." Mas Dona Alzira ergueu a mão, pedindo silêncio. E Camila, pela primeira vez, obedeceu. Algo no olhar da sogra fez parar. Havia uma autoridade ali que ela não esperava. Uma força que não combinava com a imagem de mulher fraca e deslocada que Camila tinha criado na cabeça. "Eu vou contar uma história", começou Dona Alzira, com a voz clara, sem pressa. "E vocês vão me ouvir até o final." Eduardo ficou ao lado da mãe, tenso, sem entender direito o que estava acontecendo, mas pronto para apoiá-la no que fosse necessário. Dona Alzira olhou ao redor, observando cada rosto. Gente rica. Gente poderosa. Gente que provavelmente nunca tinha passado um dia sequer sem saber de onde viria a próxima refeição. E começou. "Eu nasci pobre. Muito pobre. Do tipo de pobreza que vocês aqui nem imaginam. Morei em barraco de madeira, com goteira, com rato, com esgoto a céu aberto. Eu trabalhei desde criança. Lavei roupa, limpei chão, cozinhei em casa de gente rica que me tratava como se eu fosse invisível." Alguns convidados desviaram o olhar, incomodados. Outros continuaram atentos, presos em cada palavra. Quando eu engravidei do Eduardo, o pai dele sumiu. Me deixou sozinha, grávida, sem dinheiro, sem nada. Eu passei fome. Fome de verdade. Aquela que faz a barriga doer, que faz a cabeça rodar, que faz a gente pensar em desistir. Mas eu não desisti. Porque eu tinha um filho para criar. Ela fez uma pausa. Respirou fundo. O champanhe continuava escorrendo, mas ela nem ligava mais. Eu limpei casa de gente que ria de mim pelas costas. Gente que me pagava uma miséria e ainda reclamava. Gente que me tratava como lixo, como se eu não fosse gente, como se eu não tivesse sentimentos. E sabe o que eu aprendi com isso? Que a pior pobreza não é a falta de dinheiro. É a falta de respeito. É a falta de humanidade. Camila estava pálida. Ela já começava a entender que aquilo não ia acabar bem para ela. Tentou novamente interromper. "Dona Alzira, eu entendo que a senhora passou por coisas difíceis, mas..." "Mas nada", cortou Dona Alzira, com firmeza. "Você vai me ouvir. Porque você acabou de me tratar exatamente do jeito que eu fui tratada a vida inteira. Como lixo. Como alguém que não merece respeito. E você fez isso porque achou que eu era pobre. Porque achou que eu não tinha valor." O silêncio ficou ainda mais pesado. Eduardo olhou para Camila com uma mistura de raiva e tristeza. Ele finalmente entendia o plano da mãe. Ela tinha armado um teste. E Camila tinha falhado de forma espetacular. Dona Alzira continuou, agora olhando diretamente para Camila. "Eu fingi ser pobre de novo. Usei as roupas antigas, andei de ônibus, evitei mostrar que tenho dinheiro. E sabe por quê? Porque eu precisava saber quem você realmente é. Porque meu filho ia casar com você. E eu não ia deixar ele se casar com alguém que despreza gente humilde." Camila começou a tremer. Eu não sabia que... "Não sabia o quê?"
interrompeu Dona Alzira. Não sabia que eu tenho dinheiro? Então isso quer dizer que, se eu fosse pobre de verdade, tudo bem me tratar desse jeito? Tudo bem jogar champanhe na minha cabeça? Tudo bem me humilhar na frente de todo mundo? Camila não conseguiu responder. As palavras morreram na garganta dela. Ela olhou ao redor, procurando apoio, mas ninguém olhava para ela com simpatia. Só com julgamento. Eduardo deu um passo à frente e perguntou, com a voz trêmula: Mãe, você fez isso, para me mostrar quem ela realmente é. Dona Alzira assentiu devagar. Eu fiz, meu filho, porque eu vi sinais. Vi os comentários dela sobre gente simples. Vi o jeito que ela tratava garçom, faxineira, entregador. E eu sabia que se ela tratava essas pessoas mal, era porque ela não tinha caráter. Então eu armei um teste. Fingi ser exatamente o tipo de pessoa que ela despreza. E ela mostrou a verdade dela. Eduardo virou para Camila, e agora havia lágrimas nos olhos dele. Não de tristeza, mas de decepção profunda. Eu ia casar com você. Ia passar a vida inteira ao seu lado. E você é isso. Você é essa pessoa cruel, que humilha os outros por diversão. Camila tentou se defender, a voz saindo desesperada agora. Amor, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu posso mudar. Eu juro que posso mudar. Me dá uma chance. Mas Eduardo balançou a cabeça. Não é sobre mudar, Camila. É sobre quem você realmente é. Você não fez isso porque estava bêbada. Você fez isso porque é quem você é quando acha que ninguém importante está olhando. E eu não vou passar o resto da vida com alguém assim. As amigas de Camila, que antes riam junto, agora estavam em silêncio, olhando para o chão, claramente arrependidas de terem participado daquela maldade. Dona Alzira olhou para o salão inteiro e disse, com uma calma impressionante: Eu não vim aqui buscar vingança. Eu vim buscar verdade. E agora eu tenho. Agora eu sei que meu filho merece coisa melhor. Merece alguém que trate todo mundo com respeito, não importa quanto dinheiro a pessoa tem. Ela pegou a bolsa, ajeitou o cabelo molhado e começou a caminhar em direção à saída. Eduardo foi atrás dela, mas antes de sair, ele virou para Camila uma última vez. O casamento tá cancelado. E não me procura mais. Camila desabou. Caiu de joelhos no meio do salão, chorando, implorando, mas ninguém foi consolar. Os convidados apenas observavam, alguns com pena, outros com desprezo. A verdade tinha vindo à tona. E não tinha volta. Dona Alzira saiu do salão com a cabeça erguida. Molhada, humilhada, mas vitoriosa. Porque ela tinha protegido o filho. E isso era tudo o que importava. A porta do salão se fechou atrás de Dona Alzira e Eduardo. O som abafado da festa continuava lá dentro, mas agora parecia distante, irreal. Eles caminharam em silêncio pelo corredor luxuoso do hotel, os passos ecoando no mármore frio. Dona Alzira ainda pingava champanhe, deixando um rastro molhado pelo chão. Eduardo ia ao lado dela, com a mão no ombro da mãe, ainda tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Quando chegaram ao elevador, Eduardo apertou o botão e ficou olhando para o reflexo deles no espelho dourado das portas. Viu a mãe encharcada, viu o próprio rosto cansado, e sentiu um peso enorme no peito. Culpa, raiva, decepção, tudo misturado. Mãe, ele começou, com a voz embargada, eu sinto muito. Eu devia ter visto antes. Devia ter percebido quem ela realmente era. Dona Alzira olhou para o filho através do reflexo e sorriu, daquele jeito cansado mas cheio de amor. Você viu quando precisava ver, meu filho. É isso que importa. Mas eu deixei ela te tratar mal. Eu deixei ela te humilhar na frente de todo mundo. Que tipo de filho eu sou? O elevador chegou. As portas se abriram. Eles entraram. Dona Alzira esperou as portas fecharem antes de responder. Você é o filho que eu criei para ser bom. Para confiar nas pessoas. Para acreditar no amor. Não é culpa sua ela ter te enganado. Gente como a Camila é expert em esconder quem realmente é. Mas a verdade sempre aparece. Só precisava da situação certa. Eduardo encostou na parede do elevador e cobriu o rosto com as mãos. Eu ia casar com ela, mãe. Ia passar a vida inteira com uma pessoa que faz isso com os outros.
que humilha, que despreza, que machuca. Dona Alzira tocou o braço do filho. Mas você não vai mais. Você viu a verdade. E agora pode seguir em frente. Pode encontrar alguém de verdade. Alguém que tenha coração. Eles saíram do elevador e foram para o estacionamento. O carro de Eduardo estava ali, reluzente, caro, completamente fora da realidade que Dona Alzira tinha fingido viver nas últimas semanas. Eduardo abriu a porta para a mãe, esperou ela entrar e foi para o lado do motorista. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Só o som da respiração de ambos preenchendo o espaço. Até que Eduardo falou, quase sussurrando: "Você passou por isso de novo, mãe. Fingiu ser pobre, se colocou de novo naquela posição que te machucou a vida inteira. Por quê? Por que você se submeteu a isso?" Dona Alzira olhou pela janela, para as luzes da cidade lá fora. "Porque eu te amo mais do que eu me amo. E porque eu sei o que é viver com alguém que não te respeita. Eu não ia deixar você passar por isso. Prefiro sofrer uma noite do que te ver sofrer uma vida inteira." Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem. Não segurou. Deixou cair. "Eu não mereço você, mãe. Você merece o mundo, meu filho. E eu vou sempre fazer o que for preciso para te proteger. Sempre." Eles ficaram ali, no carro, em silêncio novamente. Mas era um silêncio confortável agora. Um silêncio de quem tinha passado pela tempestade e sobrevivido junto. Enquanto isso, lá dentro do salão, o caos tinha se instalado. Camila continuava de joelhos no meio da festa, chorando descontroladamente. As amigas dela tinham sumido, envergonhadas, querendo distância do escândalo. Alguns convidados começaram a sair, comentando baixinho sobre o absurdo que tinham acabado de presenciar. Outros ficaram, curiosos, querendo ver como aquilo ia terminar. Um homem mais velho, de terno impecável e postura séria, se aproximou de Camila. Era o pai de Eduardo, que tinha chegado atrasado na festa e perdido toda a cena anterior. Ele olhou para a nora caída no chão, para o champanhe derramado, para as pessoas ao redor cochichando, e perguntou com frieza: "O que aconteceu aqui?" Uma das convidadas, uma senhora de vestido azul que tinha assistido tudo de perto, respondeu antes de Camila poder inventar uma versão dos fatos. Ela humilhou a Dona Alzira. Jogou champanhe na cabeça dela na frente de todo mundo. Foi horrível. O pai de Eduardo arregalou os olhos. "Ela fez o quê?" "E tem mais", continuou a senhora. "A Dona Alzira revelou que estava fingindo ser pobre para testar ela. E ela falhou. Mostrou que é uma pessoa cruel, preconceituosa. O Eduardo cancelou o casamento na hora." O pai de Eduardo olhou para Camila com uma expressão de profundo desprezo. Ele nunca tinha gostado muito dela, sempre achou que tinha algo de falso nela, mas Eduardo estava tão apaixonado que ele não quis interferir. Agora, vendo aquilo, ele sentiu um alívio imenso de que o filho tinha escapado. Ele não disse nada. Apenas virou as costas e saiu. Não ia perder tempo com quem não merecia. Camila finalmente se levantou, com o rosto todo borrado de maquiagem, os olhos vermelhos, o corpo tremendo. Ela olhou ao redor e viu os olhares de julgamento. Viu o desprezo. Viu que tinha perdido tudo. O noivo, o respeito, a reputação. Tudo por causa de uma noite. De uma decisão cruel. De um momento em que ela achou que podia fazer o que quisesse sem consequências. Ela saiu do salão correndo, tropeçando nos saltos altos, chorando alto, completamente destruída. Ninguém foi atrás. Ninguém tentou consolar. Ela estava sozinha. E era exatamente o que merecia. Lá fora, no carro, Eduardo finalmente ligou o motor. "Vamos para casa, mãe. Você precisa tomar um banho quente, trocar de roupa, descansar." Dona Alzira concordou. Mas antes de saírem, ela olhou para o prédio do hotel e sussurrou: "Sabe, meu filho, eu não sinto pena dela. Eu sinto pena das próximas pessoas que ela vai encontrar no caminho. Porque gente assim não muda. Só aprende a esconder melhor." Eduardo assentiu, colocou a mão sobre a mão da mãe e dirigiu em silêncio. Eles não falaram mais sobre aquilo no caminho. Não precisava. Tudo já tinha sido dito. Tudo já tinha sido revelado. A verdade tinha vindo à tona da forma mais dolorosa possível. Mas tinha vindo. E agora, finalmente, Eduardo estava livre.
livre de uma vida que teria sido uma mentira, livre de uma mulher que teria destruído ele aos poucos, sem ele perceber. Dona Alzira tinha salvado o filho, e tinha feito isso do jeito mais corajoso possível, colocando-se na linha de fogo, sofrendo na pele a humilhação que ela já conhecia tão bem. Mas dessa vez, tinha valido a pena, porque dessa vez, tinha protegido quem ela mais amava. E isso, no final das contas, era tudo o que importava. Os dias seguintes foram estranhos. A notícia do que tinha acontecido na festa se espalhou como fogo. Em menos de 24 horas, todo mundo que era alguém na cidade já sabia da história. Camila tinha humilhado a mãe de Eduardo achando que ela era pobre, e depois descobriu que tinha cometido o maior erro da vida. As redes sociais pegaram fogo. Fotos da festa vazaram. Vídeos de celular mostrando pedaços da cena circularam em grupos de WhatsApp. Todo mundo tinha uma opinião. Uns defendiam Dona Alzira, chamando ela de corajosa, de mãe protetora. Outros criticavam Camila sem dó, dizendo que ela tinha mostrado a verdadeira cara. Alguns poucos tentavam defender Camila, dizendo que ela tinha bebido demais, que tinha sido um erro, que todo mundo merecia uma segunda chance. Mas a maioria esmagadora estava do lado de Dona Alzira. Camila se trancou em casa. Não atendia telefone. Não abria a porta. Não respondia mensagens. As amigas que antes estavam sempre ao lado dela sumiram. Ninguém queria ser associado ao escândalo. Ninguém queria ser vista perto da mulher que tinha despejado champanhe na cabeça de uma senhora na frente de todos. A vida de Camila tinha virado de cabeça para baixo. E ela não sabia como consertar. Enquanto isso, Eduardo tentava seguir a rotina. Ia trabalhar, resolvia problemas, atendia reuniões. Mas a cabeça dele estava longe. Ele se pegava pensando em tudo o que tinha acontecido. Em como ele tinha sido cego. Em como tinha ignorado todos os sinais que a mãe tinha visto desde o começo. Ele lembrava de pequenos momentos. De vezes em que Camila tinha sido grossa com um garçom. De comentários maldosos sobre pessoas que não tinham tanto dinheiro. De risadinhas quando via alguém mal vestido na rua. Eram sinais. Pequenos, sutis, mas estavam ali. E ele tinha ignorado todos. Porque estava apaixonado. Porque queria acreditar que ela era perfeita. Mas ela não era. E agora ele sabia. Dona Alzira, por outro lado, voltou à vida normal com uma leveza que ela não sentia há tempos. Ela tinha feito o que precisava fazer. Tinha protegido o filho. E agora podia descansar. Mas algo dentro dela ainda doía. Não era pela humilhação que tinha sofrido. Ela já tinha passado por coisa pior. Era pela tristeza de ver que o mundo ainda estava cheio de gente como Camila. Gente que só respeita quem tem poder. Gente que só trata bem quem pode oferecer algo em troca. Uma tarde, enquanto Dona Alzira estava em casa, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, trêmula, quebrada. Dona Alzira, é a Camila. Dona Alzira ficou em silêncio por alguns segundos. Não esperava aquilo. Não sabia o que dizer. Camila continuou, com a voz embargada, claramente chorando. Eu sei que a senhora não quer falar comigo. Eu sei que eu não mereço. Mas eu preciso falar. Eu preciso que a senhora me ouça. Por favor. Dona Alzira suspirou fundo. Uma parte dela queria desligar. Não devia nada para aquela mulher. Mas outra parte, a parte que sempre foi mãe, que sempre teve compaixão, decidiu ouvir. Tá bom. Eu tô ouvindo. Camila soluçou do outro lado da linha. Eu estraguei tudo. Eu sei disso. Eu perdi o Eduardo. Eu perdi os amigos. Eu perdi o respeito de todo mundo. E eu mereço. Eu sei que mereço. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu não sou só aquilo. Eu não sou só a pessoa cruel que a senhora viu. Dona Alzira não respondeu. Apenas esperou. Camila continuou. Eu cresci achando que ter dinheiro era o mais importante. Que ser bonita, ser admirada, era o que valia. Meus pais sempre me ensinaram que a gente tinha que estar por cima. Que a gente não podia se misturar com gente pobre. E eu acreditei. Eu acreditei nessa mentira a vida toda. E agora
Agora eu vejo o quanto isso me transformou numa pessoa horrível. Dona Alzira respirou fundo antes de falar. Camila, eu não vou dizer que tá tudo bem. Por que não tá? Você me humilhou. Você mostrou o pior lado seu. Mas se você tá me ligando porque quer que eu peça pro Eduardo te perdoar, eu não vou fazer isso. Não, respondeu Camila rapidamente. Não é isso. Eu sei que eu perdi ele. Eu sei que não tem volta. Eu só queria pedir desculpas. De verdade. Não porque eu quero algo em troca. Mas porque eu preciso fazer isso. Eu preciso reconhecer o quanto eu errei. E eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Dona Alzira ficou em silêncio novamente. Ela ouvia a sinceridade na voz de Camila. Ou pelo menos, queria acreditar que era sinceridade. Mas ela sabia que palavras eram fáceis. O difícil era mudar de verdade. Camila, disse Dona Alzira com calma, eu aceito suas desculpas. Mas desculpas não mudam o que você fez. Não apagam a dor. Não consertam o estrago. Se você realmente quer mudar, você vai ter que provar isso com ações. Não para mim, mas para você mesma. E pro mundo. Camila soluçou mais uma vez. Eu não sei como. Eu não sei por onde começar. Começa tratando todo mundo com respeito. Não importa se a pessoa é rica ou pobre. Se é bonita ou feia. Se tem poder ou não. Trata todo mundo como gente. Como igual. Porque no final, é isso que a gente é gente. Só gente. Camila ficou em silêncio do outro lado. Depois, com a voz fraca, disse: Obrigada por me ouvir, Dona Alzira. E me desculpa. De verdade. E desligou. Dona Alzira ficou olhando para o telefone na mão, pensativa. Ela não sabia se Camila ia realmente mudar. Não sabia se aquilo tinha sido arrependimento verdadeiro ou só desespero por ter perdido tudo. Mas ela tinha feito a parte dela. Tinha ouvido. Tinha dado uma resposta honesta. O resto não dependia mais dela. Eduardo chegou em casa naquela noite e encontrou a mãe sentada na varanda, olhando para o céu estrelado. Ele sentou ao lado dela e perguntou: Tá tudo bem, mãe? Dona Alzira sorriu. Tá, meu filho. Tá tudo bem. A Camila te ligou, não foi? Dona Alzira olhou para ele, surpresa. Como você sabe? Ela me mandou mensagem pedindo o número da senhora. Eu não ia dar, mas, sei lá, pensei que talvez ela precisasse falar. Fiz errado? Dona Alzira balançou a cabeça. Não, meu filho. Você fez certo. Todo mundo merece a chance de pedir desculpas. Mesmo que a desculpa não mude nada. Eduardo suspirou. Eu ainda não acredito que eu quase casei com ela. Mas não casou. E isso é o que importa. Eles ficaram ali, em silêncio, olhando as estrelas. Mãe e filho, unidos. Sobreviventes de uma tempestade que poderia ter destruído tudo, mas que acabou revelando a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre era melhor que a mentira. Porque no final, a verdade liberta. E eles estavam livres. Passaram-se semanas. A poeira começou a baixar. O escândalo que tinha tomado conta da cidade aos poucos foi perdendo força, substituído por outras fofocas, outros dramas. A vida seguia, como sempre segue. Mas para algumas pessoas, aquela noite tinha deixado marcas profundas que não iam desaparecer tão cedo. Eduardo voltou ao trabalho com mais foco. Ele mergulhou nos projetos, nas reuniões, nos negócios. Era uma forma de não pensar, de não ficar remoendo o que tinha acontecido. Mas nas horas vagas, sozinho no apartamento, ele se pegava refletindo, pensando em como tinha sido tão cego, em como tinha ignorado os instintos da própria mãe. Ele começou a prestar mais atenção nas pessoas ao redor, no jeito que tratavam os funcionários, no tom de voz que usavam com quem não tinha poder, e percebeu que o mundo estava cheio de Camilas. Gente bonita por fora, mas feia por dentro. Gente que sorria na frente e desprezava pelas costas. Gente que só respeitava quem podia oferecer algo em troca. Foi nessa época que Eduardo conheceu Juliana. Ela não era do círculo social dele. Não frequentava as mesmas festas. Não tinha o mesmo tipo de vida.
Juliana era professora de escola pública. Trabalhava com crianças de periferia, ganhava pouco, mas amava o que fazia. Eles se conheceram em um evento de caridade que a empresa de Eduardo patrocinava. Ela estava lá representando a escola, pedindo doações de material escolar. Eduardo ficou impressionado com a forma como ela falava. Sem firulas, sem falsidade. Ela não estava ali para impressionar ninguém. Estava ali porque acreditava no que fazia. Porque queria ajudar as crianças. Porque se importava de verdade. Eles conversaram por alguns minutos. Eduardo se ofereceu para fazer uma doação maior, e Juliana agradeceu com sinceridade. Não tinha aquele jeito interesseiro que ele estava acostumado a ver. Era gratidão pura. Simples. Antes de ir embora, Eduardo pediu o contato dela. Disse que queria visitar a escola, conhecer o projeto de perto. Juliana aceitou, mas não sem antes fazer uma piada. Só não vai de terno e sapato social, senão as crianças vão achar que você é fiscal do governo. Eduardo riu. Fazia tempo que ele não ria de verdade. Nos dias seguintes, eles trocaram mensagens. Conversa simples, sem segundas intenções. Juliana falava sobre os alunos, sobre as dificuldades da escola, sobre os sonhos que tinha de fazer mais. Eduardo ouvia, aprendia, se interessava. Era um mundo completamente diferente do dele. E ele estava gostando de conhecer. Dona Alzira percebeu a mudança no filho. Ele estava mais leve. Sorria mais. E quando ela perguntou se tinha acontecido algo, Eduardo contou sobre Juliana. Dona Alzira sorriu. Não disse nada, mas no fundo, sentiu um alívio imenso. O filho estava seguindo em frente. E dessa vez, na direção certa. Enquanto isso, Camila continuava em um buraco profundo. Ela tinha tentado voltar ao convívio social, mas era impossível. Onde quer que aparecesse, as pessoas olhavam, cochichavam, julgavam. Alguns até tinham a coragem de fazer comentários na cara dela. Ah, você é aquela que jogou champanhe na sogra, né? E riam, como se fosse piada. Camila perdeu o emprego. Trabalhava em uma empresa de eventos de luxo, e depois do escândalo, os clientes não queriam mais ser atendidos por ela. A reputação dela estava destruída. E sem trabalho, sem amigos, sem Eduardo, ela se viu completamente sozinha. Foi aí que Camila começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: refletir de verdade. Ela passou dias trancada em casa, olhando para o teto, pensando em tudo. Em como tinha chegado ali. Em como tinha se tornado aquela pessoa cruel, arrogante, preconceituosa. E pela primeira vez na vida, ela admitiu para si mesma que o problema não era o mundo. Era ela. Ela lembrou da infância. Dos pais ensinando que dinheiro era o mais importante. Que aparência era tudo. Que gente pobre era preguiçosa, incompetente, inferior. Ela tinha crescido acreditando nisso. E tinha se tornado reflexo disso. Mas agora, vendo as consequências, vendo o quanto tinha perdido, ela percebeu o quanto aquilo era vazio. O quanto aquilo era mentira. Camila tomou uma decisão. Ela não ia ficar ali, se afundando em autopiedade. Ia mudar. De verdade. Não para reconquistar Eduardo, porque sabia que aquilo estava perdido, mas para se tornar uma pessoa melhor. Para conseguir olhar no espelho e não sentir nojo de si mesma. Ela começou aos poucos. Procurou ajuda psicológica. Conversou com uma terapeuta sobre tudo o que tinha acontecido, sobre os padrões que tinha aprendido, sobre a forma como enxergava o mundo. E foi doloroso. Foi difícil. Admitir os próprios erros sempre é. Depois, Camila fez algo que nunca imaginou que faria. Ela procurou trabalho voluntário. Não em eventos chiques, não em lugares onde seria vista e admirada, mas em uma instituição que atendia pessoas em situação de rua. Lá, ela não era ninguém especial. Era só mais uma voluntária, distribuindo comida, conversando, ouvindo histórias. E foi ali, naquele lugar, que Camila começou a entender o que Dona Alzira tinha tentado ensinar naquela noite. Que todo mundo era gente. Que todo mundo tinha história, tinha dor, tinha sonhos. Que pobreza não era falha de caráter. Era falta de oportunidade. E que desprezar alguém por não ter dinheiro era a maior prova de ignorância. Levou meses. Mas aos poucos, Camila foi mudando. Não da noite para o dia.
Não como mágica, mas com esforço, com honestidade, com vontade real de ser diferente. Um dia, meses depois do ocorrido, Camila estava no mercado fazendo compras. Ela viu uma senhora idosa, de roupa simples, tentando alcançar um produto na prateleira de cima. A senhora era baixinha, estava claramente com dificuldade. Antigamente, Camila teria passado reto, fingindo que não via. Mas dessa vez, ela parou. Deixa eu te ajudar, disse Camila, pegando o produto e entregando para a senhora. A idosa sorriu. Agradecida. Obrigada, filha. Deus te abençoe. Camila sorriu de volta. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo genuíno dentro do peito. Algo parecido com paz. Ela sabia que ainda tinha muito a aprender, que uma boa ação não apagava tudo de ruim que tinha feito. Mas era um começo. E era honesto. Dona Alzira nunca ficou sabendo das mudanças de Camila. Nem Eduardo. Eles tinham seguido em frente, cada um cuidando da própria vida. E estava tudo bem assim. Porque a mudança de Camila não era para eles. Era para ela mesma. Eduardo, enquanto isso, continuou conhecendo Juliana. E quanto mais tempo passava com ela, mais percebia o quanto tinha estado perto de cometer um erro gigantesco. Juliana era tudo o que Camila não era. Simples, honesta, genuína. Ela não se importava com festas, com aparências, com status. Se importava com coisas reais. Com pessoas reais. E Dona Alzira, vendo o filho feliz de verdade, finalmente sentiu que tinha cumprido sua missão. Tinha protegido ele. Tinha salvado ele de um futuro de infelicidade. E agora, podia descansar. Podia viver em paz, sabendo que fez o que precisava ser feito. Às vezes, proteger quem a gente ama dói. Mas no final, sempre vale a pena. 6 meses depois daquela noite, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Eduardo e Juliana estavam juntos oficialmente. Nada de pressa, nada de pressão. Eles só estavam aproveitando, conhecendo um ao outro de verdade, sem máscaras, sem jogos. E pela primeira vez na vida, Eduardo sentia que estava com alguém que realmente o via. Não o dinheiro dele. Não o status. Mas ele. O homem por trás de tudo isso. Dona Alzira adorava Juliana. Desde o primeiro encontro, ela percebeu a diferença. A forma como Juliana tratava todo mundo igual, com respeito, com atenção. A forma como ela ajudava a lavar a louça depois do almoço, mesmo sendo convidada. A forma como conversava com Dona Alzira sobre coisas reais, sem aquela falsidade educada que gente rica costuma usar. Uma tarde, as duas estavam sentadas na cozinha, tomando café. Eduardo tinha saído para resolver uns assuntos, e elas ficaram sozinhas. Juliana mexia o açúcar no café devagar, pensativa, até que ela perguntou: Dona Alzira, posso te fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Pode falar. Juliana hesitou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eduardo me contou o que aconteceu com a Camila, sobre o teste que a senhora fez. E eu fiquei pensando, a senhora não teve medo? Medo de se machucar de novo? De reviver coisas ruins? Dona Alzira sorriu, mas era um sorriso triste. Tive. Sim. Muito medo. Porque eu sabia que ia doer. Sabia que ia me lembrar de tudo o que passei. Mas o amor de mãe é assim, sabe? A gente faz o que precisa ser feito, mesmo quando dói. Porque proteger o filho é mais importante que proteger a si mesma. Juliana sentiu os olhos marearem. A senhora é uma mulher incrível, Dona Alzira. Eu admiro muito a sua coragem. Dona Alzira pegou na mão de Juliana e apertou com carinho. E eu admiro você, minha filha. Você é o tipo de pessoa que eu sempre quis pro meu filho. Alguém de verdade. Alguém que tem coração. As duas ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio. Era um silêncio confortável, de quem não precisa de palavras para se entender. Naquele mesmo dia, do outro lado da cidade, Camila estava em sua sessão semanal de terapia. Ela tinha avançado muito, mas ainda carregava o peso da culpa. A terapeuta percebia isso e sempre tentava trabalhar esse ponto. Camila, você tem que entender que reconhecer o erro é importante. Mas se punir eternamente não vai mudar o passado.
Você precisa perdoar a si mesma também, disse a terapeuta, com voz calma. Camila limpou uma lágrima que escorria. Mas como eu faço isso? Como eu perdoo a pessoa horrível que eu fui? Sendo diferente agora. Você já está fazendo isso. O trabalho voluntário, a forma como você trata as pessoas. Isso importa. Mas você precisa acreditar que merece uma segunda chance. Porque todo mundo merece. Camila sentiu, mas no fundo, ainda não acreditava completamente. A ferida era muito recente. A vergonha ainda queimava. Ao sair da terapia, Camila foi para o abrigo onde fazia trabalho voluntário. Era um lugar simples, com paredes descascadas e móveis velhos. Mas tinha vida ali. Tinha gente lutando para sobreviver, para recomeçar. E Camila tinha aprendido muito com essas pessoas. Ela estava servindo sopa quando uma mulher se aproximou. Era uma senhora de uns 60 anos, magra, com o rosto marcado pelo tempo e pelas dificuldades. Ela olhou para Camila e disse: "Obrigada, filha. Que Deus te abençoe." Camila sorriu. "Não precisa agradecer. É o mínimo que eu posso fazer." A mulher segurou a mão de Camila por um instante. "Você tem um coração bom. Eu vejo isso. Não importa o que você fez no passado. O que importa é quem você é agora." Camila sentiu um nó na garganta. Como aquela mulher, que não tinha nada, conseguia ver bondade nela? Como conseguia oferecer perdão tão facilmente? Foi naquele momento que Camila entendeu algo. O perdão não vinha só dos outros. Tinha que vir de dentro também. Ela saiu do abrigo naquela noite com o coração um pouco mais leve. Ainda tinha um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez, sentia que estava indo na direção certa. Enquanto isso, Eduardo tinha preparado uma surpresa para Juliana. Ele a levou para um lugar especial. Não era um restaurante caro, nem um lugar turístico. Era a escola onde ela trabalhava. Mas estava diferente. Eduardo tinha usado recursos próprios para reformar uma das salas. Tinha comprado livros novos, materiais escolares, computadores. Tudo o que a escola precisava e não tinha. Quando Juliana viu, ela desabou em lágrimas. "Eduardo, você fez isso?" Ele sorriu, emocionado. "Fiz. Porque eu aprendi com você que o dinheiro só vale alguma coisa quando a gente usa para fazer o bem. E eu quero fazer mais. Quero ajudar mais escolas, mais projetos, mais gente. Mas preciso de você do meu lado para me ensinar como fazer isso direito." Juliana o abraçou forte. "Eu te amo. Te amo tanto." "Eu também te amo." Naquela noite, Eduardo voltou para casa e contou tudo para a mãe. Dona Alzira ouviu com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos. Ela via o filho que tinha criado finalmente se tornando o homem que ela sempre sonhou que ele fosse. Não só bem-sucedido, mas bom. De coração. "Mãe, eu queria te agradecer", disse Eduardo, pegando a mão dela. "Por tudo. Por ter me criado sozinha. Por ter me ensinado o que importa de verdade. E por ter tido coragem de fazer aquele teste. Porque se você não tivesse feito, eu teria casado com a Camila. E hoje eu não estaria aqui, feliz, com a Juliana. Eu estaria infeliz, preso em um casamento baseado em mentiras." Dona Alzira apertou a mão do filho. "Eu faria tudo de novo, meu filho. 1000 vezes. Porque você é a coisa mais importante da minha vida. E ver você feliz é a minha maior realização." Eles se abraçaram. Mãe e filho. Unidos por um amor que tinha passado por fogo, mas tinha saído mais forte do outro lado. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Dona Alzira recebeu uma carta. Não tinha remetente, mas ela reconheceu a caligrafia. Era de Camila. Ela abriu com cuidado e começou a ler. "Dona Alzira, eu sei que não tenho o direito de te escrever. Sei que não mereço seu tempo, nem sua atenção. Mas eu precisava te dizer algumas coisas. Eu mudei. Não da noite para o dia, mas aos poucos. Comecei a fazer terapia, comecei a trabalhar como voluntária, comecei a tentar ser uma pessoa melhor. E tudo isso por causa daquela noite. Por causa do que você me mostrou. Você me mostrou quem eu realmente era. E foi horrível ver. Mas foi necessário. Eu não espero seu perdão. Nem do Eduardo.
Mas eu queria que você soubesse que a lição que você me deu não foi em vão. Eu aprendi. E vou passar o resto da vida tentando ser diferente. Obrigada por ter me aberto os olhos, mesmo que tenha sido da forma mais dolorosa possível. Com respeito, Camila. Dona Alzira terminou de ler e ficou em silêncio. Ela não sabia se acreditava completamente. Não sabia se Camila tinha realmente mudado ou se era só remorso passageiro. Mas uma coisa ela sabia: todo mundo merecia a chance de tentar ser melhor. E se Camila estava tentando de verdade, então talvez houvesse esperança. Ela guardou a carta e seguiu com o dia. Não ia responder. Não precisava. A mensagem tinha sido recebida. E isso bastava. 1 ano se passou desde aquela noite. 1 ano que mudou tudo para todos os envolvidos. Eduardo e Juliana estavam noivos agora. Não tinha sido um pedido cheio de pompa, com fotógrafo escondido e plateia aplaudindo. Tinha sido simples, em casa, com Dona Alzira presente, do jeito que as coisas importantes devem ser. Íntimas. Verdadeiras. A vida de Eduardo tinha ganhado um novo sentido. Ele continuava tocando os negócios, mas agora com um propósito diferente. Criou um projeto social em parceria com Juliana, ajudando escolas públicas, oferecendo bolsas de estudo, investindo em quem realmente precisava. E pela primeira vez, ele sentia que o dinheiro que ganhava tinha significado. Não era só número na conta. Era ferramenta para transformar vidas. Dona Alzira, por sua vez, estava em paz. Uma paz profunda, daquelas que só vem quando a gente cumpre o que veio fazer nesse mundo. Ela tinha protegido o filho. Tinha salvado ele de um futuro cheio de infelicidade. E agora via ele construindo uma vida ao lado de alguém que realmente valia a pena. Uma tarde, Dona Alzira estava sentada na varanda quando Eduardo se aproximou e sentou ao lado dela. Ele ficou em silêncio por um tempo, só olhando para o horizonte, até que falou, com a voz carregada de emoção. Mãe, eu estava pensando sobre aquela noite, sobre tudo o que aconteceu. E eu queria te dizer uma coisa. Dona Alzira olhou para o filho, atenta. Eduardo continuou. Você foi humilhada. Foi tratada do pior jeito possível. E você aguentou tudo aquilo sozinha, calada, só para me mostrar quem a Camila realmente era. E eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer o sacrifício que você fez por mim. Dona Alzira sorriu. Meu filho, eu faria tudo de novo. Sem pensar 2 vezes. Porque você vale cada segundo de dor que eu passei. Eduardo segurou a mão da mãe. Eu sei, mãe. E é por isso que eu quero te fazer um pedido. No casamento, eu quero que você entre comigo. Quero que todo mundo veja que eu cheguei até aqui por causa de você. Que tudo que eu sou é por causa da mulher forte que me criou. Você aceita? Dona Alzira sentiu as lágrimas escorrerem. Não tentou segurar. Deixou cair livremente. Eu aceito, meu filho. Com todo o meu coração. Os dois ficaram ali, abraçados, em silêncio. Era um silêncio cheio de amor, de gratidão, de tudo que não precisa ser dito porque é sentido. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Camila continuava sua jornada. Ela não tinha voltado para a vida de luxo. Não tinha tentado reconquistar o lugar que tinha perdido na sociedade. Tinha encontrado um novo caminho. Trabalhava agora em uma ONG que atendia famílias em situação de vulnerabilidade. Não ganhava bem. Não tinha mais as roupas caras, as festas, os holofotes. Mas tinha algo que nunca tinha tido antes: propósito. Ela ainda carregava a culpa. Provavelmente sempre carregaria. Mas tinha aprendido a viver com isso. A transformar a dor em combustível para ser melhor. Para ajudar mais. Para tentar compensar. Mesmo sabendo que nunca conseguiria apagar o passado. Um dia, Camila estava na ONG quando uma mãe entrou, desesperada, pedindo ajuda. Ela tinha 3 filhos, estava sem emprego, sem dinheiro, prestes a ser despejada. Camila ouviu a história com atenção, com empatia. E pela primeira vez, não viu uma pessoa pobre. Viu uma mãe. Viu uma mulher lutando. Viu humanidade. Ela ajudou a mulher com o que podia. Encaminhou para programas de assistência, conseguiu doações, fez o possível para aliviar o sofrimento. E quando a mulher saiu, agradecendo com lágrimas nos olhos, Camila sentiu algo. Não era orgulho.
Era um pouco de redenção. Pequena, mas real. Ela nunca mais teve notícias de Eduardo ou Dona Alzira. E estava tudo bem. Eles tinham seguido em frente. E ela também estava seguindo. Em outra direção, mas seguindo. O dia do casamento de Eduardo e Juliana chegou. Foi uma cerimônia pequena, só com pessoas próximas, gente que realmente importava. Nada de pompa. Nada de exagero. Só amor. Só verdade. Quando chegou o momento de Eduardo entrar, ele estendeu o braço para a mãe. Dona Alzira estava linda, com um vestido simples mas elegante. E quando os dois começaram a caminhar, todos os presentes se levantaram. Não era protocolo. Era respeito. Porque todo mundo ali sabia da história. Sabia do sacrifício. Sabia da força daquela mulher. Juliana estava no altar, chorando de emoção. Ela olhava para Eduardo e para Dona Alzira caminhando juntos e entendia o peso daquele momento. Entendia o significado. Aquela não era só a entrada do noivo. Era a celebração de uma mãe que tinha feito tudo certo, que tinha protegido o filho até o fim. Quando Eduardo chegou perto de Juliana, ele se virou para a mãe e a abraçou forte. Obrigado por tudo, mãe. Eu te amo. Dona Alzira beijou a testa do filho. Eu te amo mais ainda, meu menino. A cerimônia foi emocionante. Cheia de lágrimas, sorrisos, verdade. E quando Eduardo e Juliana foram declarados marido e mulher, todos aplaudiram. Não pelo casamento em si, mas pela vitória. A vitória do amor verdadeiro sobre a falsidade. A vitória do caráter sobre a aparência. Na festa, Dona Alzira estava sentada, observando tudo. Ela via o filho feliz. Via a nora que amava como filha. Via os amigos verdadeiros ao redor. E sentiu que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada humilhação, cada momento de dor. Tudo tinha valido a pena porque tinha levado até ali. Um dos convidados se aproximou dela. Era um senhor de cabelos brancos, elegante, respeitoso. Ele tinha ouvido a história e quis falar com ela. Dona Alzira, eu só queria dizer que a senhora é uma inspiração. O que a senhora fez exigiu uma coragem que pouca gente tem. A senhora salvou seu filho. E ensinou uma lição que todo mundo aqui vai carregar para sempre. Dona Alzira sorriu. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Protegi meu filho. O senhor balançou a cabeça. Não, senhora. A maioria das mães não teria coragem de se expor daquele jeito. De reviver a dor. De arriscar ser humilhada de novo. A senhora é especial. Dona Alzira agradeceu, emocionada. E quando o senhor se afastou, ela olhou para o céu e sussurrou uma oração de gratidão. Gratidão por ter forças. Gratidão por ter protegido o que mais amava. Gratidão por estar ali, viva, vendo o filho feliz. A noite seguiu, cheia de alegria. E quando tudo terminou, Eduardo levou a mãe para casa. No carro, ele perguntou: Mãe, você se arrepende de alguma coisa? De ter feito aquele teste? De ter passado por aquilo tudo? Dona Alzira olhou para o filho e respondeu sem hesitar. Não, meu filho. Nem um segundo. Porque hoje eu te vi feliz de verdade. E isso vale cada gota de champanhe que caiu na minha cabeça. Eduardo sorriu, com lágrimas nos olhos. Você é a mulher mais incrível do mundo, mãe. E você é o melhor filho que eu poderia ter, Eduardo. Eles chegaram em casa. E antes de entrar, Dona Alzira olhou para o céu estrelado uma última vez. Ela tinha cumprido sua missão. Tinha protegido o filho. E agora, finalmente, podia descansar em paz. Porque no final, o amor de mãe sempre vence. Sempre protege. Sempre salva. E essa é a lição mais poderosa de todas. Nunca subestime a força de uma mãe que luta pelo filho. Porque ela é capaz de atravessar o inferno, se for preciso, e sair do outro lado de cabeça erguida. Dona Alzira era a prova viva disso. Se você gostou dessa história, então deixa o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.